esses grupos de WhatsApp, pá, os malucos chega, não, que a FWP colocou a RWS, pá. Uma pá de sigla, né, velho? Não dá pra saber porra nenhuma. E eu não entendo porra nenhuma disso aí, velho. Tanto é que eu fui perguntar pros moleques, os moleques me tirou aí. Fala, rapaziada, eu tô na Praça Kennedy, na Vila Bastos, em Santo André. Aqui que se encontra a rapaziada da Esquadrão Andeense e uma das organizadas do Santo André. E a gente vai trocar uma ideia com eles pra saber um pouco sobre a torcida. E eu sei que um dia ser melhor. Somos nós contra todos. Vamos vencer. Somos nós contra todos. Vamos vencer. Eu tô com o pessoal da Esquadrão Andeense e eles vão contar um pouco da torcida. A gente vai trocar uma ideia agora aqui. Esse é mais um expulso de campo. Quero que você se apresente primeiro aí. Prazer, meu nome é Noé, tô na torcida já há 10 anos, desde quando foi fundada, desde a Ramalhão Chopp até hoje. Hoje eu me encontro presidente, mas vou me afastar um pouquinho. Sou Gordão, sou vice-presidente da torcida, tô aí com o Santo André desde 2004, em torcida organizada, e prazer aqui estar essa entrevista, vai ser da hora. Sou o Caio, eu sou responsável pela confecção dos materiais da torcida e estou também aí com o Ramalhão aí na torcida desde 2006. Conta um pouco pra mim da história da torcida, como começou, como vocês entraram na torcida. Então, a história da torcida, ela começa muito louca, assim, tá ligado? Deu início em 2005, logo no começo, né? Alguns ex-integrantes da Fúria Andeense quis montar uma outra torcida e montaram a Ramalhão Chopp e a Esquadrão. Aí tranquilão, por ter uma proximidade com o antigo presidente da Ramalhão Chopp, que inclusive era meu primo, então eu comecei desde o início na Ramalhão Chopp e a gente foi tocando, né? E a gente sempre teve uma questão bem democrática na torcida, né, Gordão? E tanto é que eu sou o terceiro presidente da torcida. Logo quando eu assumi a presidência já da Ramalhão Chopp, a gente queria escutar um pouquinho mais. E aí, Tigrão, suave? A gente queria ouvir mais o torcedor organizado que estava colando com a gente, e foi no qual decidimos trocar de nome. E aí pegamos o nome Esquadrão, que era uma molecada que já colava já com a gente, e era um nome que também era de mais fácil acesso a algumas questões sociais também, né? Então, aí até hoje a gente vem na caminhada, inclusive desde quando eu assumi a presidência em 2009, quando eu assumi a presidência em 2009, então já são 6 anos aí à frente da torcida. A torcida tem uma influência da América do Sul, da torcida da América do Sul, não tem? Então rola meio que uma rincha, uma rivalidade por essa influência, ou não? Eu vou ser muito sincero, eu acho que não rola não, mano. Cada um tem seu espaço e segue aquilo que acredita, entendeu? Essa influência, a gente na verdade não só sul-americana, mas também como europeia em algumas coisas que a gente faz, que é no meio ultras, né? Acho que o Gordão e o Caio podem falar mais disso aí, que eles que sempre tocaram nessa fase aí de tanto material, quanto faixa, quanto instrumento. Eu acho que aqui em Santo André nunca rolou esse preconceito, né? Assim, a gente vê em outros lugares, cara, você vai pagar pau de argentino, e eu acho que aqui sempre rolou esse respeito, né? Até porque o nosso trabalho é sério, a gente quer fazer as coisas direito, né? E, assim, a nossa influência barra brava já foi maior, né, Caia? Hoje em dia já não tá tanto. Acho que até pelo fato da gente querer agradar todo mundo na torcida, tá ligado? Muita gente tá aqui não curte o barato. Mas o que a gente pode trazer de influência barra ultras, que seja uma coisa legal, que seja uma coisa... Principalmente na questão de pensamento, nessa questão anti-futebol moderno, anti-elitização do futebol, a gente está trazendo. A gente quer... O nosso principal objetivo, acho que é passar essa ideia para os moleques, tá ligado? Não tanta questão estética na arquibancada e tal, que
Já acho que sei lá, do ano passado para cá já não tá tanto igual era antes, né? Como que funciona a produção de material, de bandeira? Vocês se dividem entre vocês? Como que funciona? Cara, a gente, por essa influência, assim, a Esquadrão hoje ela tem bandeiras aí tradicionais, como com a torcida organizada, né? A gente tem um padrão de bandeira, por exemplo, bandeiras no começo da torcida, a gente tinha um padrão de bandeira tamanho 5x5, né? Tudo que você encontra numa grande torcida organizada, a Esquadrão ela se submeteu a fazer no começo, né? Então a gente tem um rapaz que confeccionava pra gente lá de Porto Alegre, lá, que fazia material para as grandes torcidas do país. E a gente faz também vários trapos, uma série de trapos, aquela coisa bem suja mesmo, que a gente faz lá no fundo de quintal, fundo de garrafa. Então assim, talvez a gente tenha se tornado diferenciado por essa questão, né? A gente nunca se radicalizou, né? A gente tinha lá a nossa bandeira super bem feita, né, por um profissional de qualidade, mas tinha lá aquele trapo sujo lá, né, rasgado, bagunçado lá, que a gente fez para uma determinada ocasião. Então assim, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, né, o nome do bairro, alguma frase, não tem uma doutrina muito referente a isso não. E como funciona a organização para caravana, para jogo fora? É uma dificuldade que a gente tem, né? A gente tem que conhecer alguns méritos, e a questão de caravana é uma dificuldade muito grande que a Esquadrão tem hoje, né? Dificuldade de locomoção é bem difícil, né? Tem um pessoal que gosta mais de viajar, né? Eu mesmo sou, assim, o jogo de Santo André fora, eu faço todo o meu esforço para estar fora. A gente já teve tempos melhores, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande que não entra nenhum tipo de material nosso em nenhum estádio de São Paulo, né? Então acaba dificultando bastante você pegar um jogo no meio de semana e à tarde aí pro interior, você chegar lá e não poder entrar nenhum tipo de material, né? Mas não pode entrar por causa de ofício, por um problema particular com o Esquadrão, como que é? Não, então, a Federação Paulista ela implementou um cadastro, né, das torcidas organizadas em todo o estado de São Paulo, na qual só é possível a entrada da torcida quem tem esse cadastro. Essa foi uma das bandeiras assim que a gente levantou desde o começo, que a gente era contra, né? Assim, pra gente é um absurdo a gente se submeter a isso, né? De uma organização, os caras querem acabar com o futebol tão sujo quanto a Federação Paulista, os caras que não entendem de torcida, os caras que não entendem de futebol, é um completo absurdo isso daí. E a gente talvez tenha deixado de crescer por isso, né? Foi o que eu falei agora há pouco. A gente tem materiais assim com uma qualidade excelente, né? A gente tem aí cerca de 5 ou 6 bandeiras com uma qualidade enorme, né? Que a gente consegue ser parelho às grandes torcidas do país. E há 2 anos a gente não consegue entrar no estádio com uma bandeira dessa. Então assim, existe esse cadastro, a Esquadrão não possui esse cadastro, né? Então chega no estádio, é barrado, não só a gente, como qualquer torcida que não tem esse cadastro, né? Então acaba dificultando, né? Acaba dificultando a locomoção, sendo que você não pode levar o nome da torcida, então é difícil, né? A gente vai, por exemplo, teve jogos aí, Jundiaí, Araraquara, que a gente vai para ver o jogo mesmo, né? Para ver o jogo do Santo André mesmo, sem nem camisa a gente não entra, né? Camisa do time, faixa, bandeira, né? Muito menos, e acaba inviabilizando aí bastante pra gente nessa questão. Quando a gente falou dessa fita aí da federação, eu penso o seguinte, mano, muito se fala em muitas torcidas, né, na verdade, que eu sempre ouvi, a questão de, a gente é contra a política, tá ligado? Mas que política a gente é contra? A gente tem que ser contra uma política partidária, né, dentro da torcida, né? Mas a gente tem que ser a favor de outras políticas. Por exemplo, a descriminalização da maconha é uma política, uma bandeira que a torcida tem que se levantar, sinceramente. A gente tem que debater dentro da torcida, assim como o genocídio da juventude negra, e assim também como a redução da maioridade penal. A gente tem que discutir isso na torcida, em todas as torcidas, na verdade, por causa que a maioria dos torcedores organizados são constituídos por molecada de 16 a 29 anos, que é essa juventude, né? Então, é outra coisa, essa política é outra política também, que a gente tem que ser contra a CBF,
que é uma coisa que está acabando com o futebol brasileiro, contra a FIFA, pode ver a palhaçada que está sendo aí, pelo amor de Deus, né? O mano lá, o Geoffrey Blatter, já até saiu fora, que tem que sair mesmo. Assim como o Marco Polo Del Nero, que fez uma pá de cagada aqui na Federação Paulista, né? E inclusive a gente está sendo fudido por causa de umas coisas que ele determinou aí e a gente está se fodendo, tá ligado? Espero que o futebol brasileiro, velho, algum dia mude, né? E vai mudar tirando todos esses vermes daí. Tomara, né? É, tomara mesmo, mano. Tomara porque tá foda. Então, muita gente é contra meio que... A maioria das pessoas, na verdade, não entendem, né, o que é política. As pessoas acham que é muito relacionado é o partido, não, política é o PT, é não sei o quê, mas tudo que a gente vive é meio que política, né? Tipo, você tá na rua, você é política, qualquer coisa é política. Então, as pessoas meio que são contra porque tem meio que um preconceito com a palavra, né? E a Esquadrão procura tentar agregar isso na torcida, falar, debater, na material, na ação social, de rede social também. Aham. Não, tanto é que eu sou professor de geografia, né? Acho que todos os alunos da rede escolar aí, seja pública, particular, tem que ter um bom ensino de geografia. Tanto é porque quando a gente ensina política é na própria geografia, né? Então a pessoa, mas eu não gosto. A primeira coisa quando eu vou dar aula eu pergunto, quem aqui gosta de política? Aí ninguém levanta a mão. Caralho, mas por quê? Aí eu tento explicar um pouquinho qual a questão que envolve um interesse. Até próprio dentro da torcida a gente tem política. Né? Então não tem como a gente ser contra uma coisa que a gente convive no dia a dia, a gente tem interesse, e o interesse é o que convém na política, né? Como que funciona a política da torcida com a diretoria? Como que é essa relação com a diretoria do clube? Cara, a gente sempre teve umas portas sempre abertas assim, com a relação à diretoria do Santo André, desde da época do Ronan, né? Ele sempre deixou as portas abertas pra gente, pra falar, questionar, mas assim, nunca escutaram a gente, né? Assim como o Jairo e o Celso. Inclusive, que eu considero esses caras pra caralho. Acho que são grandes entendedores de futebol. Eu acho que nesse último ano aqui, né, no início desse ano aqui, a gente se fodeu por um cara que eu nem lembro o nome. Que era um cara que assumiu no lugar do Juraci Catarino. O cara montou um time de merda, uns jogadores desqualificados, e era um cara que não chegava no vestiário e apontava a cara no dedo do jogador. Que às vezes... O Jairo já fez isso, que muita gente conta as histórias. Hã? Rondinelli. Rondinelli é o nome do safado. Arrombado. Vai te pegar, hein, mano. Fora isso, o Jairo, o Celso sempre, no que eles puderam subsidiar a torcida, dar uma força, sempre tiveram, assim, muito receptivos, né, mano? Em 2014, na Copa do Mundo, vocês receberam o pessoal da Argentina, do São Miguel, né? São Miguel. Como que aconteceu essa amizade? Como foi receber os caras aqui? Então, essa amizade começou com você, né, Caio? Caio que acho que pode... Antes mesmo desse boom aí de internet, de redes sociais, as torcidas, né, as lideranças se correspondiam muito por carta. Né? Então, as grandes amizades de torcida no Brasil e no mundo começaram através disso. Né? Seja na troca de adesivo, aliás, quem tiver interessado, os amigos colecionadores aí, ó, expulsos de campo. Rolava muito isso daí, né? Rolava bastante isso daí de correspondência por carta. Então, esse dia mesmo eu tava revirando a minha coleção, tinha lá o pessoal, pô, e aí, como é que tá a torcida, não sei o quê. Então, assim, as novidades, as coisas novas na torcida, né, era intermediado por carta, né? Foi um movimento que começou no começo da década de 90 e eu peguei o finalzinho, né? Assim, a aproximação da torcida do Santo André com algumas outras torcidas, né, começou por isso também, né? E em 2007, 2008 eu trocava carta com um membro da torcida do São Miguel, né, da Argentina. A gente trocava adesivo, trocava carta, trocava material, né? E sim, durante um período bem longo a gente ficou se correspondendo, né, quanto a isso, até que eu tive a oportunidade de ir para a Argentina em 2010. Né? A primeira vez que fui para a Argentina, conheci o estádio do São Miguel, né? Fui recebido pelo clube mesmo, né? Eu fui no treinamento do clube, conheci os jogadores, então assim, começou com uma relação assim bem legal, né? Troca de material, tal.
E através desse contato, outros torcedores do São Miguel acabaram se aproximando de outros torcedores do Santo André. Né? E assim, durante muito tempo rolava isso daí, né? Eu tinha material, vinha para o jogo do Santo André com o material deles, o pessoal ia lá, gostava com o material do Santo André. E em 2014 a gente meio que estreitou a relação com o pessoal, né? Assim, da primeira vez até 2014, já fui para a Argentina uma série de vezes, conheci o pessoal da Barra, né? Conheci o pessoal torcedor comum, né? Então a gente se estreitou bastante. E aí na Copa a gente recebeu o pessoal na sede, né? Um ano antes eu já tinha ido até lá, tinha oferecido a sede da Esquadrão, né? A gente sabe da dificuldade, é difícil você viajar para ver o time no país, imagina você viajar para outro país para ver a seleção, então eu ofereci lá a nossa sede pro pessoal e aí eles ficaram um período, eu fui até Belo Horizonte no jogo da Argentina com eles, né? Então assim, é uma amizade hoje que a gente tem assim bem forte, né? Puta, é um prazer enorme assim quando alguém vai no jogo de São Miguel lá com a camisa do Santo André e fala lá, pô, Santo André e São Miguel, amistad sem quebra. Então, puta, assim, a gente que gosta desse estilo assim é um prazer bem grande. Através disso a gente acabou tendo relações também com outras torcidas que o pessoal de lá tem amizade, né? Na Copa do Mundo também eu recebi um contato de pessoal de outras torcidas também, perguntando, né, sobre a possibilidade da gente dar uma assistência, né? Então, assim, é um contato legal que a gente tem, né? Inclusive a gente está indo agora, mas o pessoal da Esquadrão, para o Chile, né? A gente vai pegar aí um pouco da Copa América, vai ter um pessoal lá, a gente vai novamente encontrar o pessoal lá no Chile lá. Então assim, apesar da distância, é uma amizade legal aí que a gente tem. Qualquer torcedor do Ramalhão que for até a Argentina vai ser muito bem recebido lá no São Miguel, da mesma forma que qualquer pessoa que vir para cá vai ser muito bem recebida aqui. E, puta, é um prazer, assim, bem grande a gente poder levar o nome do nosso time para fora. Dentro de campo, infelizmente, não é tão possível, a gente leva aí através da torcida. É um contato bem legal aí que a gente tem. Pode crer, da hora. Pouco tempo atrás rolou uma confusão com a polícia na Moca. E a gente vive um momento bem ruim com relação à festa da torcida na arquibancada, né? Muita proibição, muita barreira, uma polícia truculenta, violenta, repressiva. E eu quero que você me conta um pouco do que rolou na Moca lá com a Esquadrão. Moiadaço. Mas enfim, eu acho que é a maior hipocrisia de muita gente que quando vê um estádio argentino bombando de pirotecnia, de bandeira, tremulando, uma hipocrisia dessa mídia, tá ligado? Porque os caras elogiam pra caralho aquele bagulho e quando vai fazer aqui no Brasil, nossa, você tá vendo aqueles bandidos lá acendendo isso, ou a torcida organizada do Corinthians se expulsou um maluco que ele acendeu um sinalizador. Onde a gente vai parar, velho? Bom, enfim, e quando a gente foi pego na Moca, aconteceu isso, mano. A gente foi acender os nossos pisca, chegou o policiamento do choque. Assim, em alguns momentos nós fomos até hostilizados por eles, né? Mas assim, também a gente também não pode desmentir, omitir também que os caras às vezes também dão uma assistência também pra gente em alguns momentos. Mas aconteceu que nós ficamos proibidos de adentrar os estádios de São Paulo. A gente ainda tentava dar uns migué, ainda, porra. Torcida sem dar migué não é torcida, caralho. E quando a gente tinha uma esperança de aliviar um lado, a gente teve uma péssima notícia. Nós fomos chamados para ir no Fórum de São Paulo, no qual nós tivemos uma sentença de pagar cada um R$ 788, ou seja, um salário mínimo, no total, assim, chegando quase R$ 8.000, porque nós éramos 10 associados que estavam lá. Tinha mais alguns, que sorte, e que conseguiram escapar, que senão estavam fudidos junto com a gente. Eu acho que é um item assim, que a gente vale a pena ressaltar, né, essa questão de proibição, né? Pegando a nível Brasil, desde os primeiros episódios de violência nos estádios, de briga, morte, né, não sei, vamos colocar aí 94, 95,
Polícia Militar, Ministério Público, Federação Paulista, CBF, desde esse período, cada ano que passa existem coisas novas referente à proibição de torcida, né? Só que se a gente pegar um dado assim simples que qualquer pessoa aí que está assistindo vai poder buscar na internet, a partir dessa data até o presente momento de hoje, todo ano morre mais gente do que o ano anterior. Todo ano tem mais violência do que o ano anterior. Então assim, sendo que todo ano tem mais proibição do que o ano anterior, quando a gente fala de proibição, é assim, desde o material que não entra, né, uma camiseta, cara, desde uma camiseta que não entra, uma bandeira, até a banalização da torcida, todo ano morre mais gente, sendo que todo ano existe mais proibição. E a gente pensa, porra, caralho, será que é efetivo isso mesmo, cara? Cadê o trabalho de inteligência desses caras? Sendo que todo ano morre mais gente, todo ano eles proíbem mais, cara. Então assim, puta, a gente não tem perspectiva nenhuma. A gente tem rival, mas puta, cara, morte por causa de futebol é absurdo. Então assim, é uma coisa que a gente cobra bastante, né? Acho que é um papel da Esquadrão, é um papel de toda a torcida ficar em cima disso daí, né? Proíbe, legal, proíbe, mas até que ponto essa proibição ela é coerente, né? Então assim, é uma bandeira aí que tinha que ser levantada, né? É um assunto bem delicado aí que tinha que ser tratado, né? Até porque quando uma torcida faz festa, né? Puta, que legal que faz festa, torcida. E aí quando tem algum tipo de briga, violência, é facção. Nossa, ódio eterno ao futebol moderno. Parte isso daí também, tá? Então vamos cantar todo mundo junto, os loucos aqui. Vamos chamar outros loucos aí. Vamos chegar aí. Vamos. Então esse aqui foi mais um expulso de campo com a torcida do Esquadrão Andreense e é nóis, rapaziada. Falou. O bagulho é assim, está tudo!